Sou Marcela Rocha, economista-chefe da Principal Claritas, e hoje nós falaremos a respeito do cenário macroeconômico do mês de novembro. Como sempre, nós falaremos a respeito do cenário global e depois passaremos para o cenário de Brasil. Começando pelo cenário internacional, o mês de novembro foi marcado por um grande otimismo dos mercados de risco. Depois de 3 meses consecutivos de queda, nós observamos uma alta do S&P de quase 9%. Esse otimismo não ficou restrito aos Estados Unidos e nós também tivemos uma elevação do MSCI global acima de 9% no último mês. Junto a essa alta das bolsas, nós observamos também uma queda forte das taxas de juros globais. Só lá no 10 anos dos Estados Unidos, o recuo foi de 60 bips, com a taxa voltando para o patamar de 4,33, um nível equivalente ali ao observado em meados de setembro. Junto com esse otimismo de bolsas e queda das taxas de juros longas, nós vimos um movimento de desvalorização do dólar de cerca de 3%, o que favoreceu não só moedas desenvolvidas, mas também moedas emergentes. Quais foram as razões para este otimismo dos mercados globais? Na nossa avaliação, todas as narrativas estão relacionadas a Estados Unidos, que são elas em relação a uma acomodação da atividade por lá, assim como uma sinalização mais clara do Banco Central de que o ciclo de aperto monetário acabou. Sobre a questão do crescimento econômico, a gente ainda tem aquela história de um excepcionalismo da economia americana. O desempenho dos Estados Unidos tem sido mais forte do que de outros países. Mas mesmo com os Estados Unidos mais forte que outros países, a verdade é que finalmente tivemos alguns sinais de arrefecimento desse crescimento por lá. O PIB do terceiro trimestre cresceu cerca de 5%, que é algo muito acima das expectativas iniciais, mas alguns detalhes ali nos mostram que esse melhor momento ficou para trás. Tivemos uma grande contribuição de estoques para esse crescimento forte e segmentos como consumo e serviços mostraram moderação. Para o quarto trimestre, inclusive, a expectativa é que esse PIB americano cresça ali em termos anualizados somente um pouquinho acima de 1%. Ainda longe de apontar uma recessão nos Estados Unidos, mas mostra ali uma economia perdendo fôlego num processo que vinha sendo esperado ao longo dos últimos meses. E com essas evidências de perda de fôlego da economia americana, a gente viu um tom ali mais tranquilo do Banco Central dos Estados Unidos. Pela segunda reunião consecutiva, houve manutenção da taxa de juros naquele intervalo de 5,25% a 5,5%, mas o mais importante foi a comunicação do presidente do Fed, o Powell. O presidente demonstrou ali maior cautela com o aperto das condições financeiras que tinham acontecido ao longo dos últimos meses, colocou ênfase nesse aperto à política monetária já efetuada para levar uma desaceleração da atividade, não se apegou àquelas expectativas do Fed que mostravam um novo aumento, o tal dot plot, que colocava uma nova alta de juros até o final do ano, e reconheceu também uma melhora dos dados de inflação e de salários. Com tudo isso, ele manteve ali um tom sempre preocupado com a inflação, mas falou que o balanço do Banco Central passou a ficar mais simétrico entre apertos adicionais da taxa de juros e possibilidade de uma desaceleração mais acentuada. Nesse sentido, houve uma comemoração dos mercados que, apesar do Banco Central mostrar ainda preocupação com a inflação, há clareza de que o final do ciclo de política monetária de aperto chegou ao fim. Isso ficou ainda mais evidente com os dados de inflação nos Estados Unidos. São dados que ainda trazem um desafio grande de política monetária, com o núcleo da inflação rodando perto de 4%, mas a descompressão seguiu e houve inclusive surpresas em relação às expectativas no número do mês de outubro. O número ficou abaixo do esperado, principalmente por serviços e núcleos, mostrando uma surpresa em relação às projeções. Junto a isso, o mercado de trabalho segue mostrando a acomodação da criação de vagas, assim como os salários por lá seguem recuando, também indicando um cenário de inflação mais construtivo. Enquanto nos Estados Unidos
Há essa visão de uma economia desacelerando, mas longe da recessão, o que possibilita o Banco Central conseguir parar de subir os juros e esperar a inflação acomodar. O resto do mundo ainda tem desafios. Na Europa, a situação não mudou, a inflação de fato trouxe sinais de melhoras, mas ainda há preocupação com o crescimento econômico. A gente viu os PMIs continuando em território contracionista pelo sexto mês consecutivo. Ainda não tem alterações das projeções de PIB por lá, mas essa preocupação com a atividade no momento em que a inflação traz algum alívio ali na ponta, fizeram o Banco Central Europeu manter um tom de moderação para as próximas reuniões, mas começaram uma discussão a respeito de qual o peso da atividade econômica na sua função reação. Com isso, há uma probabilidade maior, na nossa opinião, de que o ECB comece o seu ciclo de política monetária de afrouxamento antes, inclusive, dos seus pares globais. Claro que ainda há uma longa distância para esse início de corte, que na nossa visão seria no segundo trimestre do ano que vem, mas a situação preocupante de atividade lá na Europa talvez leve a esse debate de um ECB flexibilizando antes de que outros países. Já na China, a gente não teve mudanças em relação à projeção de PIB, a gente continua esperando um PIB da China esse ano de cerca de 5,2 e o nosso conforto é por conta dos sinais de estabilização dos dados de atividade. No último mês, tanto indústria como varejo surpreenderam positivamente e foi o terceiro mês seguido de melhores dados do que o esperado. Claro que isso ainda não diminui as preocupações estruturais com a China, mas traz um respiro mostrando que o pior ficou para trás. Grande parte desses estímulos já foram anunciados, mas nós observamos ali sinais de um governo mais atento, preocupado e evitando um risco estrutural para a economia chinesa. Portanto, é um cenário não muito diferente dos últimos meses, evidências de que o pior ficou para trás, um governo ainda atuante, mas ainda temores que uma desaceleração estrutural possa ocorrer. Com isso, para o ano que vem, a gente ainda espera um PIB de 4,6. Nesse cenário, nós entendemos que há sim evidências de que os Estados Unidos está desacelerando. Isso é muito em linha com o que a gente vinha conversando, de que haveria potencialmente uma recessão nos Estados Unidos no segundo trimestre, e se nós estivéssemos certos, isso traria alívio para os ativos de risco. A verdade é que esse alívio no mês de novembro foi muito intenso, muito mais rápido até mesmo do que nós esperávamos. Houve um fechamento forte da curva de juros, desvalorização do dólar e uma grande retomada das bolsas globais. Dado todo o otimismo que ocorreu, o que nós colocamos somente é a cautela. Afinal, apesar do Fed mostrar conforto por enquanto e não mais subir os juros, o Fed continua chamando atenção para o nível desconfortável de inflação, para a batalha que não está ganha, e o Fed continua totalmente dependente dos próximos dados de atividade econômica. Ou seja, se não tiverem mais evidências de uma economia americana desacelerando ou surpresas baixistas com a inflação, nós podemos ver um Banco Central desconfortável com a precificação atual de cortes lá da taxa de juros já no segundo trimestre. Claro que isso tudo é uma calibragem de comunicação, mas a visão é que ainda é um cenário positivo. A gente teve sim uma melhora dos ativos de risco, mas na nossa opinião, com o Fed parando de subir os juros, esse bom humor pode continuar, apesar de haver essa calibragem e um cuidado talvez com os excessos que foram colocados. Outro fator que nós devemos chamar a atenção é a respeito dos países mostrando ali desaceleração. Em relação à China, há uma tranquilidade, mas os dados de Europa preocupam, mostrando uma fraqueza maior do PIB global. Qualquer sinal de fraqueza adicional no resto do mundo pode levar a um temor de que nos Estados Unidos haja uma desaceleração mais abrupta ou um sinal de hard landing. Não é o nosso cenário, mas também é um fator que exige moderação depois de tamanho otimismo. Então, em conclusão, o cenário global desanuviou depois de 3 meses consecutivos de grande incerteza por conta do aumento das taxas de juros por lá, e nós acreditamos que existem fundamentos para essa melhora. Esse cenário converge com a nossa expectativa de uma recessão nos Estados Unidos e nós continuamos acreditando
que essa economia deve arrefecer e que o ciclo de aperto monetário ficou para trás. Mas mesmo com os mercados indo na direção do nosso cenário, a gente chama atenção para a velocidade dos movimentos e relembra a dependência dos dados econômicos, o risco ali de números de inflação não tão benignos e, claro, o risco de uma desaceleração vindo de outras regiões do mundo. Em relação ao Brasil, no mês de novembro, os nossos ativos também tiveram um desempenho positivo. A gente teve um benefício grande desse cenário global favorável. Com isso, o Ibovespa subiu mais de 12% no último mês, com a volta inclusive do investidor estrangeiro. Os dados ali do mês de novembro mostram até o dia 29 uma entrada de um pouco mais de 18 bilhões de reais para a B3. Mas fora o Ibovespa, a gente também teve valorização do real e queda das taxas de juros no mercado futuro, com o mercado inclusive voltando a cogitar uma terminal rate aqui no Brasil mais próxima de 9,5%. Na nossa avaliação, grande parte desses otimismos do mercado doméstico ficaram centradas no âmbito global. Afinal, aqui internamente, a gente não teve muitas diferenças em termos de crescimento e de inflação, e, na verdade, as poucas novidades que tiveram foram no âmbito fiscal, que trouxeram um pouquinho mais de preocupação. Por quê? No fiscal, a gente teve uma importante vitória da equipe econômica em conseguir manter a meta de déficit zero para o ano que vem. Depois do presidente Lula ter falado a respeito desse objetivo como algo que não era necessário ser mantido, que ele não iria fazer corte de gastos para conseguir esse déficit zero e que ele não via problemas num déficit de 0,25 ou 0,5% do PIB, houve um grande questionamento, uma grande especulação se essa meta fiscal iria mudar. Depois de muita discussão, a equipe econômica venceu essa batalha e conseguiu manter ali no orçamento do ano que vem esse objetivo de déficit zero. Inclusive, eles conseguiram manter essa meta de déficit zero, mesmo ainda sem ter aprovação de novas medidas para arrecadação. Tudo ficou no campo da promessa, do trabalho, do esforço para aprovar medidas por lá e também na sinalização de que o contingenciamento o ano que vem não seria expressivo e seria um contingenciamento ali limitado a cerca de 23 bilhões de reais. Pelo lado da arrecadação, algumas matérias evoluíram. Aquele projeto, finalmente, de taxação de fundos exclusivos e offshore foi aprovado no Senado. O projeto de regulação de apostas esportivas caminha para ser votado no Senado também, e até aquela MP 1185 sobre subvenção de investimentos destravou. Teve a definição de um relator e instalação da comissão mista. Mas a verdade é que essa MP ainda não foi aprovada, ela é a grande bala de prata do governo para aumentar a arrecadação, então, portanto, a desconfiança sobre o déficit zero do ano que vem continuaria. Talvez o ponto mais importante para o presidente ter mantido o compromisso do ano que vem em déficit zero foi a sinalização da equipe econômica de que o contingenciamento não seria expressivo e seria limitado aos 23 bilhões de reais. Para garantir um contingenciamento menor, o governo fez ali uma releitura, talvez, do arcabouço, falando que o crescimento real das despesas orçadas não poderia ser inferior a 0,6% no ano que vem, mesmo que isso implicasse um descumprimento da meta fiscal. Como uma forma de trazer segurança a essa sua interpretação, o governo até propôs enviar uma emenda à LDO com essa discriminação clara ali, impedindo que as despesas orçadas ficassem abaixo de 0,6 de ganho real o ano que vem. Essa medida foi amplamente criticada, afinal a gente estaria mudando claramente a regra do arcabouço antes mesmo dele ser implementado, mostraria ali um governo pouco propenso a cortar gastos e principalmente indicaria para a gente um enfraquecimento das regras fiscais. O problema é que essa emenda talvez nem seja aprovada e coloca um desafio para o governo. Como conseguir convencer o presidente Lula
a manter a meta de déficit zero se o contingenciamento pode ser maior. Então, a equipe econômica teve uma vitória ao longo do mês de novembro, mas essa vitória ainda não está assegurada para uma tranquilidade sobre as contas públicas. Ou essa meta, de novo, pode ser colocada em debate, ou nós temos como forma de alcançar esse objetivo um enfraquecimento das regras fiscais, um questionamento ali sobre o arcabouço antes mesmo dele ser aprovado. Na nossa avaliação, o caminho talvez mais natural seja alterar a meta fiscal sem buscar mudanças de regra, sem buscar trazer ali releituras sobre uma regra que acabou de ser implementada e que abre brechas nessa discussão. Mas se for nesse caminho de mudar a meta fiscal, novamente podemos ter pressões sobre o valor dessa meta e podemos ter de novo um enfraquecimento da pauta para aumentar a arrecadação. Então, nosso cenário fiscal não mudou aqui a respeito de Brasil, continuamos vendo uma situação ainda de respeito ao limite de despesas, de melhora contínua do primário ao longo dos próximos anos e uma dívida crescendo, mas não numa proporção como a gente esperava alguns anos atrás. Isso traz para a gente uma visão fiscal um pouco mais otimista, mas temos que ficar atentos a esses debates no final do ano a respeito de como serão essas regras, quais serão as alternativas para a discussão da meta fiscal e se há qualquer tipo de criatividade ali para despesas adicionais, como vinha sendo colocado ali, até para a criação de um fundo privado para bancar um programa de bolsas para estudantes do ensino médio, tá? E aí, enquanto a gente aguarda esse desenrolar fiscal, sobre a conjuntura econômica, a gente não teve grandes alterações. Na nossa opinião, o cenário continua construtivo para o Brasil em relação a crescimento e principalmente inflação. Sobre crescimento, os últimos dados confirmaram que o PIB do terceiro trimestre deve apresentar uma queda modesta. O IBCBR do mês de setembro caiu 0,1, um resultado abaixo do esperado e principalmente pelo setor de serviços, frustrando também. Quando a gente olha para o quarto trimestre, as notícias também são de uma perda de ritmo da atividade. Além dos dados de confiança recuando, a gente também tem um aperto das condições financeiras que pode levar a uma desaceleração mais forte. Tudo isso para a gente já era esperado e só confirma que o PIB desse ano deve crescer cerca de 2,9%. Portanto, é uma desaceleração em linha com o esperado, insuficiente para mudar as expectativas, mas que traz principalmente alívio na condução da política monetária. Essa desaceleração mostra ali os impactos defasados de política monetária e traz mais conforto para o Banco Central continuar cortando a taxa de juros no momento em que as notícias de inflação seguem favoráveis. O IPCA 15 de novembro veio um pouquinho acima do que a mediana do consenso aguardava, mas é um número ainda muito benigno. Os índices de inflação subjacente, como serviços e industriais, seguiram mostrando descompressão na comparação anual e vieram abaixo do esperado. Com isso, o IPCA caminha esse ano para terminar em cerca de 4,5%, que é dentro do intervalo da meta de inflação buscada para esse ano, e na nossa avaliação, com essa abertura positiva, faz o Banco Central ter tranquilidade em seguir cortando a taxa de juros. Claro que há sempre uma discussão a respeito deste ritmo de corte, mas nós avaliamos que os 50 bips ainda é apropriado. Apesar do cenário global ter melhorado substancialmente ao longo do último mês, na nossa avaliação é um cenário ainda incerto, que exige cautela e um cenário que ocorre no momento em que há mais incertezas fiscais. Portanto, na nossa avaliação, não é prudente o Banco Central mudar o ritmo de taxa de juros caindo e, com isso, levar a Selic até 9,5% no final do ano que vem. Este foi o nosso cenário macroeconômico do mês de novembro. Quaisquer dúvidas, a nossa área econômica, assim como a nossa área comercial, estão à disposição. Muito obrigada e até o próximo mês.